Agradecer o convite feito à Embrapa, o convite para que a gente fale um pouquinho dos nossos trabalhos relacionados a esse tema agrotóxicos. Eu preparei uma apresentação de mais ou menos 20 minutos para falar rapidamente sobre o que a gente tem feito, com bastante enfoque nessa questão de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em águas superficiais, mais especificamente no Rio Dourados. Como já foi falado pelo deputado Renato Câmara, nós, então, inauguramos um laboratório na Embrapa, somos chamados de Laboratório de Análises Ambientais. Esse foi um laboratório inaugurado em 2019. Eu poderia dizer que é um laboratório, talvez, aqui no estado, mais preparado para a gente analisar resíduos de agrotóxicos em diferentes matrizes ambientais. Esse laboratório ele é fruto de uma parceria que eu gostaria aqui de citar algumas instituições. A infraestrutura, nós tivemos apoio do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul e também da Prefeitura de Dourados, por meio do IMAM, onde nós acessamos o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, foi colocado recurso lá para a gente construir esse laboratório. Questão de equipamentos, a Embrapa, o Ministério Público do Trabalho, o custeio das nossas análises, que vocês poderão entender posteriormente. Isso vem da Embrapa, do Ministério Público Federal e também do Ministério Público Estadual. E com relação ao pessoal que trabalha nesse laboratório, a equipe técnica vem da Embrapa. E as entregas são de responsabilidade da Embrapa. Bem, o laboratório ele está em pleno funcionamento, tá? E com vários métodos analíticos já na sua rotina. Eu vou explicar isso mais um pouco em detalhes. E a gente trabalha por meio de projetos com parceiros e órgãos de fomento. Então, nós temos tanto recursos públicos como privados. E nós atendemos a demanda de parceiros, tanto órgãos oficiais e privados, às vezes sob consulta, quando nós não temos projetos diretamente com esses órgãos, tá ok? Eu vou falar agora sobre alguns projetos, né, e os resultados desses projetos. O primeiro, acho que é o que os senhores e senhoras têm interesse, que é com relação ao monitoramento de resíduos de agrotóxicos em águas superficiais de Mato Grosso do Sul. Nós firmamos uma cooperação técnico-científica e financeira de 10 anos com esses parceiros que eu acabei de falar aí atrás. Isso iniciou em 2017 e que o principal objetivo dessa parceria é com relação à demanda na geração de dados técnicos científicos sobre resíduos de agrotóxicos em águas superficiais de Mato Grosso do Sul, né? A deputada, a gente estava até conversando, deputada, isso já é antigo lá em Dourados, na região, acho que os senhores e senhoras já sabem disso, precisava da gente gerar esse tipo de informação. Esses dados de monitoramento são públicos, há um compromisso da Embrapa de publicar esses dados anualmente, torná-los públicos, tá certo? E, no momento, a gente está analisando apenas Rio Dourados. A gente gostaria muito de ampliar para outros rios, até no estado, tá? Mas em função de recursos financeiros, nossa capacidade de ir a campo para fazer a amostragem, então a gente está somente no Rio Dourados. Precisamos realmente ter uma maior cooperação de outras instituições que já vão a campo para nos ajudar na coleta de amostras, né, para que a gente consiga aí, cobrir o maior número possível de rios aqui em nosso estado. Aqui, desculpem, talvez, não sei se tá tão claro, mas nós desenvolvemos um método analítico no nosso laboratório que a gente consegue detectar 46 diferentes agrotóxicos e alguns produtos de degradação. Logicamente que esses agrotóxicos nós procuramos aqueles mais utilizados lá na nossa bacia do Rio Dourados, tá ok? Então, nós fizemos um trabalho de fazer esse levantamento dos mais utilizados, cruzamos com aqueles, em termos de quantidade utilizados, aqueles mais utilizados, aqueles utilizados nas culturas mais plantadas na bacia, enfim. Fizemos esse cruzamento de informação e temos hoje um método desenvolvido no nosso laboratório, tá? Com limites de quantificação, os senhores e senhoras vão entender melhor depois, muito baixos quando a gente compara com a legislação atual. Aqui é justamente isso que eu gostaria de mostrar. Vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem, no nosso método, a gente consegue analisar a atrazina, que é um herbicida muito utilizado, em que a gente tem um limite de quantificação no nosso método de 0,03. Isso é mais ou menos 667 vezes abaixo do que a legislação permite de valor máximo na água. Ou seja, o nosso método a gente consegue detectar concentrações muito pequenas, muito abaixo da legislação, inclusive abaixo de legislação internacional. O que eu querendo dizer aos senhores e senhoras é que a gente tem um método que a gente consegue detectar concentrações muito menores, tá?
um método bastante robusto, que a gente chama, tá ok? Com relação a locais de monitoramento no Rio Dourados, nós mostramos 3 pontos apenas no Rio Dourados, tá ok? Na ponte lá que vai para Ponta Porã, Laguna Carapã e lá indo para Carapó. Isso aqui é somente algumas imagens do nosso processo de amostragem. A gente tem uma equipe preparada, a gente coleta essas amostras, coloca em refrigeração, conduzimos imediatamente para o nosso laboratório. Temos 7 dias para fazer essas análises, tá? Nós temos um sistema de gestão de qualidade no nosso laboratório, em que todas as nossas análises são rastreadas, tá? O que a gente consegue recuperar todas as informações após as análises, caso tenha algumas dúvidas. Aqui só mostrando para os senhores e senhoras com relação à bacia do Rio Dourados, é uma bacia com uso e cobertura do solo bastante acentuado. Nós temos lá 46% dessa área com soja, né, no verão, e milho, safrinha, 8% de cana-de-açúcar e 22% de pastagem. Então, isso dá 75% da área da bacia, né, coberta com alguma atividade agropecuária, o que isso, né, leva ao uso de agrotóxicos de forma considerável. Tá? Então, esses aqui são os 3 pontos que a gente faz a amostragem. Bem, com relação aos resultados, nós levamos 2 anos, mais ou menos, para desenvolver o nosso método analítico. O método precisava ser confiável, tá? Nós validamos ele com base em parâmetros exigidos pelo Inmetro, tá? Depois de 2 anos, nós começamos o monitoramento do Rio Dourados. Então, o primeiro ano foi 2020, depois 2021 e 2022. No momento, nós continuamos com o monitoramento, estamos indo para o 4º ano de monitoramento do Rio Dourados, tá ok? E aqui eu gostaria de trazer alguns resultados. Eu estou trazendo aqui os resultados de 2022, que é o último, mais recente, talvez tenha sido esses que os senhores e senhoras tenham tido acesso. O que a gente faz? A gente relaciona aqui todos os agrotóxicos que nós temos no método e gostaria de chamar a atenção aqui, por exemplo, com relação à frequência, né, de ocorrência desses agrotóxicos nas amostras que nós coletamos. Então, vamos pegar como exemplo, por exemplo, a atrazina realmente é um composto que no ano de 2022 nós encontramos em 100% das nossas amostras, tá ok? 2-hidroxatrazina em 53%, enfim, aqui nós temos a porcentagem de amostras positivas com relação à presença desses agrotóxicos. Mas tem uma outra coluna que eu gostaria de chamar a atenção, que seriam as maiores concentrações encontradas desses agrotóxicos. Então, se a gente pegar aqui a atrazina, o maior valor que nós encontramos foi de 0,254 micrograma por litro, né? Aí podem me perguntar, é um valor alto, um valor baixo, né? Eu diria o seguinte, que o que a gente faz é confrontar esse valor com a legislação. Qual legislação eu uso? Eu uso o CONAMA 357, de 2005. Né? E ela diz o seguinte, que o valor máximo permitido de atrazina, né, nesse corpo hídrico, né, com aquela classificação, é de 2 microgramas por litro. Então, se eu encontrei 0,254, ele estaria abaixo do valor máximo permitido. Né? Aí pode me perguntar, e os outros? E os outros? Os outros, eu não tenho esses valores máximos permitidos na legislação. Tá? Por quê? Né? Talvez porque a legislação seja muito ultrapassada, 2005, nós estamos em 2023, né? Também porque, às vezes, esses agrotóxicos, alguns não têm relevância toxicológica e ambiental, muitas vezes, então, não há necessidade de incluí-los na legislação, mas, enfim, a gente acredita que esse trabalho da Embrapa, em que a gente, juntamente com outros órgãos parceiros, esse trabalho de monitoramento, ele também nos ajuda a gerar dados técnicos que mostrem a necessidade da gente atualizar a legislação e, inclusive, subsidiar tecnicamente a elaboração dessa legislação. A gente sabe que alguns estados possuem uma legislação estadual em que prevê não só o que está no CONAMA, mas outros agrotóxicos, né? A semelhança, acho que o Rio Grande do Sul tem essa legislação, então, acho que esse tipo de trabalho nosso ajuda a mostrar o que tem ocorrido, o que tem aparecido nesses corpos hídricos em que a gente tem feito esse trabalho, tá ok? Essa aqui é uma tabela semelhante com os outros agrotóxicos, tá ok?
Bem, a gente tem feito alguns avanços desse nosso trabalho, eu gostaria de falar rapidamente, sem tomar muito tempo. A gente tem incluído agora a questão do glifosato e do AMPA, que é um produto de degradação. O glifosato é o herbicida mais utilizado, né? Só que a gente está precisando fazer algum ajuste no método analítico, mas ele está vindo aí, ou seja, a gente vai incluir no nosso método, tá? A gente concentra a nossa amostra 500 vezes. O que é isso? Como se eu diminuísse o Rio Dourados 500 vezes para conseguir enxergar os agrotóxicos ali presentes. Porque dependendo do volume de água no rio, dilui muito o agrotóxico, aí eu não consigo detectar. Então, a gente tem feito um trabalho de concentrar bastante essas amostras. Enfim, com relação ao monitoramento de água, era mais ou menos isso. Eu gostaria de falar rapidamente sobre, agora, outros trabalhos que eu acho que são relevantes com relação ao tema agrotóxicos que o nosso laboratório tem feito. O primeiro deles é avaliar, por exemplo, a questão de impacto dos agrotóxicos em organismos não alvo. Nós só fomos demandados por algumas instituições para fazer um trabalho com relação ao bicho da seda, a sericultura, lá na região de Glória de Dourados, Deodápolis e Viema, né? Estavam ocorrendo algumas mortalidades de bicho da seda. Nós fizemos um trabalho de diagnóstico, né? De tentar detectar a presença de resíduos em folhas de amoreira, que é o alimento do bicho da seda. Desenvolvemos até um método analítico, né, para detectar resíduos de agrotóxico no bicho da seda. Então, nós temos no nosso laboratório hoje, tá? E nós temos basicamente 2 projetos, né? A gente já terminou com o Ministério Público Estadual, a Embrapa e uma fundação, e também a Abraceda procurou a Embrapa para fazer um trabalho também de monitoramento de resíduos de agrotóxico em folha de amoreira e bicho da seda no estado do Paraná, tá? E também em São Paulo, além de Mato Grosso do Sul. Então, a Embrapa tem contribuído nessa questão de diagnóstico da deriva de agrotóxicos e chegada até o alimento do bicho da seda. Tá? Isso aqui só para vocês terem uma ideia. Essa é a situação em 2010, os sericultores estavam aqui, né? Esse aqui é o município de Glória de Dourados, e Viema, né? Os sericultores estavam aqui em 2010. 2019 nós temos essa situação com as culturas adjacentes aos sericultores que utilizam agrotóxicos, tá ok? Só para a gente ter uma ideia da pulverização de agrotóxicos nessas áreas que poderiam chegar até os sericultores. Esse aqui é o nosso método para analisar resíduos de agrotóxicos no bicho da seda. É um método inovador. A gente recebe a amostra e detecta resíduo no bicho da seda, né? Enfim, nós já fizemos aí, nós fomos demandados para ir até as propriedades dos sericultores, né, que reportavam casos de perdas de produção. Nós coletamos 250 amostras, né, de folhas, né, fizemos análises, encaminhamos aí para os nossos parceiros do projeto os resultados. Já realizamos mais de 560 análises, né, de folhas e larvas do bicho da seda nesse projeto aqui, Abraceda, Embrapa, tá, no sentido de diagnóstico dessa problemática, tá? Nós, logicamente, Embrapa, acho que é bom deixar isso claro para os senhores e senhoras, a gente trabalhou nessa questão de diagnóstico, mas a gente tem que avançar na questão de como resolver esse problema, né? E a Embrapa tem também trabalhado juntamente com outros parceiros no sentido de como conviver de forma harmônica nessa questão de sericultura e outras culturas, tá ok? Aqui só essa questão de abelhas também. Nós fomos demandados recentemente à Embrapa para fazer análise de resíduo em abelha, em função de mortalidade de eventos de mortalidade de abelhas, né, devido à pulverização. Enfim, nós recentemente terminamos a validação do método. Então, nós temos hoje no nosso laboratório, nós conseguimos receber amostras de abelha para fazer a detecção de 22 diferentes inseticidas, tá? Considerando principalmente aqueles mais problemáticos para as abelhas, os neonicotinoides e o fipronil e seus produtos de degradação. Tá? Então, esse método ele entrou na rotina do nosso laboratório, agora em maio, tá? E nós realizamos apenas 2 amostras sob demanda de um parceiro. Tá, okay? Então, eu só queria mostrar para os senhores e senhoras a questão de o que o nosso laboratório hoje faz com relação ao tema agrotóxicos. Tá, okay? Nós temos um outro trabalho aqui, mas ele não envolve tanto a questão analítica, a parte de laboratório, mas a Embrapa ela foi demandada juntamente foi demandada pelo IBAMA,
que é a nossa autoridade regulatória com relação à aprovação de agrotóxicos e reavaliação de agrotóxicos. Então, nós desenvolvemos o que eles chamam de cenários de exposição diante do processo de avaliação de risco ambiental de agrotóxicos. Ou seja, quando você vai registrar um novo agrotóxico no Brasil ou vai fazer a reavaliação desse agrotóxico, a gente precisa verificar se ele pode causar algum efeito adverso, negativo, né? Ao meio ambiente, né? Sem precisar fazer experimento no campo. A gente usa uns modelos matemáticos, simula o que pode acontecer e que concentração vai chegar na água, tá? Então, a Embrapa foi demandada, nós fizemos esse trabalho aí, tá? Dentro desse processo de avaliação de risco. Enfim, aí nós criamos 19 cenários espalhados no Brasil, que consideramos os cenários, os locais muito vulneráveis à contaminação de água superficial, e entregamos isso à Autoridade Regulatória Brasileira, o IBAMA, que poderá utilizar esses cenários para sua avaliação de risco de agrotóxicos no Brasil, tá? Enfim, eu acho que seria mais ou menos isso, senhoras e senhores. Eu acho que, de forma bem resumida, falar um pouquinho sobre o trabalho que a Embrapa tem feito aqui no Estado com relação ao tema agrotóxicos. Fica à disposição, deputado. Obrigado, doutor Rômulo. Eu acho que o senhor pode ficar aí para a gente poder tirar algumas dúvidas aqui dos nobres colegas deputados. Com a palavra, deputado Zeca, do PT. Doutor Rômulo, de forma muito objetiva, eu queria ver se o senhor pode nos responder duas perguntas. A primeira: recentemente, o problema da contaminação da água do Rio Dourados foi matéria de imprensa estadual, não sei se nacional, mas enfim, foi matéria dizendo que pesquisadores de algumas instituições concluíram, não sei, lembro se é 13 ou 23 tipos de veneno nas águas do Rio Dourado. E que só 33, que só 3 destas estava no limite ponderável, vamos dizer assim. Nos exames ou na avaliação que vocês fizeram, constatou ou não que tem veneno e que está prejudicando a vida humana e animal, enfim, no Rio Dourados? A primeira pergunta. A segunda pergunta: reiteradas vezes, até porque eu ando pela questão trabalho com a questão da agricultura familiar, é real o problema do agrotóxico na mortandade do bicho da seda, lá na região de Glória e de Dourados. Eu fui lá, conversei com os produtores. A mesma coisa, o problema da abelha, particularmente a denúncia que eu tenho, e devo voltar lá no assentamento Rio Feio, em Guia Lopes da Laguna, que era grande produtor de mel naquela região, acabou praticamente, né? E o problema da pulverização aérea, né? E a história também do enorme prejuízo que causou e praticamente encerrou a atividade da produção de tomate em Antônio João. Nesses exames de vocês, você constatou que as abelhas, de fato, morrem em consequência do veneno esparramado, a abelha, o bicho da seda, nesse caso específico, o senhor citou? Nós podemos sair daqui com essas duas afirmações ou não chegou a esse grau de detalhamento ainda? Senhor deputado, com relação à primeira pergunta, com relação a esse trabalho, muito provavelmente esse seja o nosso trabalho. Eu acho que a fonte... ainda. Então, não, a fonte dessa informação talvez seja realmente do nosso trabalho, em que esse nosso trabalho a gente detecta 33 diferentes agrotóxicos no Rio Dourados em 2022. Então é verdade que o Rio Dourado está contaminado? Não, há presença de agrotóxicos, isso. Agora, é interessante, e seria o nosso papel, o que a gente caracteriza a exposição, não é isso? Confrontar esses valores com o estabelecido na legislação. Então, quando eu confronto esses 33 agrotóxicos com a legislação, com a NAMA 357, eu observo que desses 33, apenas 3 eu encontro na legislação para poder comparar os valores, né? E os valores estão abaixo do que a legislação estabelece, de valor máximo permitido. Agora, se o senhor me falar, e os outros os outros 30? Os outros 30. Eu não consigo falar, porque não estão na legislação. Não tem o valor máximo permitido para eu poder comparar com a legislação. E onde a gente pode buscar isso? Então, se eu comparar com a legislação federal, com a NAMA 357, não tem lá esses outros, porque são agrotóxicos mais modernos,
né? A razão pela qual não foi incluído na legislação talvez seja, como falei anteriormente, a legislação esteja desatualizada, é de 2005, né? A gente sabe que tem alguns estados que criam a sua legislação de resíduos, valor máximo permitido de resíduos em água e incluem mais agrotóxicos do que tem na legislação federal, né? Então, seria muito interessante, do meu ponto de vista, eu acho, que a gente pudesse comparar o que a gente encontra com a legislação. Por quê? Para a gente dizer se isso estaria em conformidade ou não com a legislação. Se eu comparar apenas 3, eu diria que estão. E os outros 30? Eu não sei. Ok? Eu não sei se eu consegui responder. Respondeu. E a segunda questão, senhor deputado, com relação ao bicho da seda, nós fizemos esse trabalho, como falei, o senhor visitou lá, né? Nós fizemos esse levantamento, detectamos resíduos em folhas de amoreira, provenientes de pulverização ao redor, nas culturas adjacentes, né? O único problema desse trabalho é o seguinte, que fica muito difícil, às vezes, a gente associar apenas com a pulverização aérea. Ela pode ser, sim, uma fonte de deriva e chegar até as folhas de amoreira. Mas nós temos outras culturas ao redor que muitas vezes não utilizam só a pulverização aérea, a pulverização terrestre também, né? Então, assim... De qualquer forma, um veneno. É o agrotóxico, é verdade, sem dúvida. Então, a gente constatou e a gente cruzou a informação, muitas vezes, do que é pulverizado em algumas culturas, a gente encontrou na folha de amoreira. Inclusive, senhor deputado, às vezes em distâncias um pouco longe, né? Vamos dizer, aí, alguns quilômetros de distância que ocorreram essa pulverização. Então, de fato, a gente encontrou em folhas de amoreira. E aí, a gente precisava saber, o que eu encontrei na folha? Eu encontrei no bicho que morreu, na larva do bicho da seda, e sim, a gente, quando analisava o bicho morreu porque comeu uma folha contaminada. E aí o sericultor perdeu a produção e tudo mais. Então, o nosso trabalho, senhor deputado, foi muito de diagnóstico, de ir coletar essas amostras e detectar no laboratório. Com relação às abelhas, eu não consigo falar para o senhor, porque nós não fomos demandados ainda com relação a casos de mortalidade de abelha no estado e irem até nós para fazer análise e tudo mais, porque o nosso método é novo, então isso eu não consigo falar. Então eu posso solicitar à comissão uma análise no caso do Rio Feio, do assentamento. É possível? Sim, pedindo à Embrapa, tranquilo. Uhum. A gente tem condições de fazer essa análise. Obrigado, doutor Rômulo. Só, então, fazendo um resumo em relação às perguntas que o deputado Zeca fez, encontrou-se 33 elementos químicos na água. Dos 33, apenas 3 estão contemplados na legislação federal. Então, os outros 30 não têm embasamento do que é limitante ou não. Então, basicamente isso. Já lá sobre o bicho da seda, o que foi pulverizado foi encontrado na folha, que foi encontrado no bicho da seda. Eu quero fazer 2 perguntas aqui, depois eu passo para os colegas aqui, porque tem a ver com o tema. Esses elementos, esses 3 que foram encontrados, se o Brasil fosse a Europa, a legislação europeia é uma legislação bem restritiva, nós estaríamos contaminados, o rio poderia se dizer que está contaminado se a legislação fosse europeia? Acho que é interessante, senhor deputado, essa pergunta. A Comunidade Europeia estabelece o valor máximo permitido de agrotóxicos em água igual a 0,1 micrograma por litro. Tá? Na verdade, assim, por que 0,1? Né? Porque, na verdade, a Europa não quer nenhum agrotóxico na água. E 0,1 é porque é o menor valor que se consegue detectar com os equipamentos que nós temos hoje com confiança. Mais ou menos isso. Então, se nós pegarmos esse valor de 0,1, a gente pode dizer que para a grande maioria dos que nós encontramos, né, com exceção de alguns, estaria, por exemplo, abaixo. No caso da atrazina, não. Esse aqui eu estou falando de maior valor. Nós temos um caso em que nós excederíamos
ficaríamos acima da comunidade europeia, tá certo? Nesse caso, a atrazina. Eu acho que tem um outro aqui, nesse caso aqui, a clomazona, né? Aqui, ó, 0,102. Então, eu não saberia falar quantos, mas muito poucos nós ficaríamos acima e em alguns eventos de amostragem. Né? Não, é isso que é importante falar. Quando eu falo em maior concentração, foi em alguns eventos de amostragem. Em relação ao bicho da seda, essa detecção foi uma demanda do Ministério Público? Essa pesquisa, ela surgiu como demanda do Ministério Público? Sim, é isso mesmo, senhor deputado. E ele houve alguma ação contra essas empresas que foram constatado que... Não, eu não tenho conhecimento, porque o papel da Embrapa era apenas de receber essas amostras e enviar o resultado para o Ministério Público. Eu participei de alguns eventos, algumas comissões, no sentido de falar um pouquinho, mostrar os resultados, mas assim, com relação a desdobramento disso, eu não tenho conhecimento. Ok, Romulo, nós estamos fazendo essas perguntas e tal, mas é porque esses são temas recorrentes de discussão na Assembleia. Então, aqui com 5 deputados, né, vai esclarecer muitas coisas que estão sendo discutidas aqui na casa e a gente agradece aqui a sua participação. Então, eu passo a palavra para a deputada Gleice Jane. Bom, boa tarde, deputados, e boa tarde, Rômulo. Eu tenho aqui algumas dúvidas. Bom, você disse que foram utilizados 46, foram estudados 46 e vocês tiraram esses 46 a partir dos mais utilizados, né? Eu primeiro gostaria de saber qual é o método que vocês utilizaram para chegar nessa informação de quais são os mais utilizados e já junto com isso saber, assim, então nós podemos ter mais do que 33 agrotóxico na água, né? E esses outros talvez a gente não tivesse essa informação. E pelo que eu entendi na sua fala e que eu estou vendo aqui também na lista, o glifosato não foi incluído nessa primeira pesquisa, é isso? É isso mesmo, senhora deputada. Com relação a essa questão do nosso método, né, de 46, a senhora tem razão. Na verdade, assim, a gente como que selecionou esses 46? A gente cruza a informação daqueles mais utilizados com base em relatório de venda publicado pelo IBAMA. Então, ele publica um relatório do Estado de Mato Grosso do Sul em termos de volume de venda. Então, aí é uma fonte que a gente vai lá e busca. E, logicamente, o glifosato é o mais vendido, né? É o mais vendido. Então, a gente cruza informação de volume de venda, a gente cruza informação que agrotóxicos vendidos e que a gente cruza informação com as culturas plantadas na bacia, porque muitas vezes aquele agrotóxico ele não tem grande relevância para aquela cultura plantada, né? E, então, são basicamente isso que a gente faz. E a gente tem também um outro critério, que é um pouco mais técnico, que são as características físico-químicas da molécula, aquelas que têm maior tendência a ir para a água quando a gente tem escoamento superficial e entrada da água no rio, ou seja, serem transportadas para o rio, né? Então, são alguns critérios que a gente usa, tá? Agora, realmente, a gente tem 46 no nosso método. Pode ter agrotóxico no rio que não está incluído no nosso método. Mas eu já adianto para a senhora o seguinte, esse nosso trabalho ele tem que avançar. Ele tem que avançar em um ponto, que é o quê? Temos que incluir mais agrotóxicos no nosso método. Não é impossível, nós temos métodos com 100 agrotóxicos, 150 agrotóxicos, e é o que nós vamos perseguir daqui para frente. Tá? Nós vamos incluir mais agrotóxicos no nosso método, isso não é difícil, a gente precisa arrumar mais tempo, mais gente, né, mais recurso, então assim, isso não tem problema. Com relação ao glifosato, a gente desenvolveu um método, porque o glifosato eu tenho que ter um método exclusivo para ele. É uma molécula, embora seja mais usada, é mais difícil de ser analisada, né? Infelizmente. Então, o que acontece? A gente, então, incluiu ele agora, né, no nosso método, e a gente acha que logo em seguida a gente vai conseguir analisar glifosato e AMPA. Tá, okay? A gente sabe que é o mais utilizado, a gente tem que analisar, tem que mostrar resultado de glifosato. Ok, doutor Rômulo, acho que era importante também a gente saber como é que a gente chega a esse laboratório, né? Assim, aí por relatos informais e pessoais com o doutor Ronaldo, que hoje é superintendente da saúde, ele diz que esse laboratório é consequência de denúncias
né, feitas a partir de uma experiência de trabalho. Ele é médico do trabalho e identificou que em Dourados nós tínhamos o índice maior de pessoas com determinado tipo de problemas de saúde, né? Em Dourados, a gente que está em Dourados há 20 anos, a gente tem uma história de que a região tem um índice muito alto de câncer, mas tudo isso é muito falado, a gente não tem índices, né, em torno dessa situação. Mas, segundo relatos dele, esse laboratório também é construído a partir de uma provocação do Ministério Público Federal. Eu gostaria de saber se é isso mesmo que o senhor tem a dizer, e já dizer para o deputado Lucas de Lima, que é o presidente da nossa Comissão de Saúde, que talvez nós precisemos ter dados mais específicos sobre a saúde em relação às questões, aos problemas de saúde causados também por agrotóxico, né? Eu tenho sempre feito uma pergunta quando eu estou em público sobre quem conhece ou quem tem problemas alimentares, né? Que começa a ter problemas com alimentos que sempre comemos. E é assustador como a gente conhece muitas pessoas, ou muitos de nós, temos problemas com alimentação, né? Então, eu acho que a gente tem vários elementos aí que a gente precisa começar a debater e a se falar, mas eu gostaria de perguntar um pouquinho sobre essa construção, de como é que a gente chega, né, à construção do laboratório da Embrapa. Acho que é importante. Ok, senhora deputada. Realmente, nós fomos demandados por essas instituições, né? Eu estou há 20 anos na Embrapa. Eu cheguei em Dourados há 20 anos atrás. E eu fui contratado na Embrapa para justamente trabalhar com essa parte de comportamento ambiental de agrotóxicos e tudo mais. E já naquela época que eu cheguei, a gente sem estrutura, não tínhamos laboratório, não tinha quase nada. A gente foi aos pouquinhos, né, aumentando, construindo um laboratório, não era esse aí, mas uma salinha pequena, aprova um projeto ali, outro projeto aqui, começa a trabalhar com isso. E esse nosso trabalho inicial, assim, era uma coisa bem pontual, chamou a atenção realmente dessas instituições, por quê? Ministério Público Federal, estadual. Por quê? Porque eles viram ali uma possibilidade, porque havia uma demanda muito grande de formação técnico-científica, como eu falei, sobre resíduos de agrotóxicos em diferentes matrizes ambientais, né? Então, justamente começou aí, né? Essa demanda, assim, a Embrapa, logicamente, trabalha sob demanda, né? Então, demandaram da gente a possibilidade de gerar essas informações. Logicamente que apoiaram com recurso financeiro, né, a construção disso, juntamente com a Embrapa, que teve apoio técnico, apoio de equipamentos também foram financiados pela Embrapa, acho que é bom dizer isso, né? E aí construiu-se todo esse laboratório. Na verdade, assim, essa questão de saúde, eu não estou muito relacionado a isso, não é muito papel, não, a Embrapa não tem esse papel, né, da parte de toxicologia. O que a gente faz é justamente avaliar, tanto que a gente não trabalha com água potável, né, praticamente, né, porque isso é mais uma questão de saúde. Então, a gente está mais preocupado com a água que chega, né, em água superficial, enfim. Então, esse laboratório surgiu em função dessas parcerias. Esses parceiros realmente nos ajudaram. Ok. Vamos passar para a próxima pergunta, mas... Posso fazer um questionamento? Uma sim, pergunta? sim. Esses rios, eles abastecem... Esse rio abastece Antônio João, Dourados, Fátima do Sul. Dentro desse cenário de agrotóxicos que vocês encontraram, que são 33. Primeiro, há muitas denúncias de agrotóxicos que são trazidos do Paraguai. Tem alguns aí que são do Paraguai, encontrar algum tipo de substância que pode ser feito para coibir isso, e se essa água do rio, e também tem pesca nesse rio, se é própria para consumo. Então, senhor deputado, com relação a essa questão de agrotóxicos do Paraguai, né, assim, a gente não trabalha com isso, eu não saberia te falar, porque todos esses agrotóxicos que a gente trabalha, que tem no nosso método, são agrotóxicos registrados no Brasil. Então, legalmente, né, podem ser utilizados em diferentes culturas. Eu não saberia falar sobre essa questão de contrabando, de agrotóxicos, enfim. Com relação ao uso da água do Rio Dourados, a gente sabe que em Dourados há em torno de 40% da população, a água da população é fornecida pela água do Rio Dourados, 60% é água subterrânea. A gente sabe que parece que há uma tendência de usar cada vez mais água subterrânea e retirar a água superficial, né? E com relação à questão de se a água é própria ou não para consumo, teria que se avaliar a água tratada já, né? Que não é o objetivo nosso do trabalho. Sim, seria água potável. Né? Água potável, justamente. Romulo, posso fazer uma pergunta? Deputado Rafael Tavares.
Primeiramente, parabenizar o trabalho da Embrapa, que pelo visto é bem relacionado a questões técnicas, né? Hoje a gente vive algumas pressões ambientalistas e muitas vezes isso se mistura com questões técnicas. Eu tenho só uma pergunta simples para fazer. Nós podemos hoje afirmar que o Rio Dourados, perante a legislação brasileira, hoje é um rio não poluído? Perante a legislação brasileira e perante os dados técnicos que a Embrapa tem? Eu diria assim, deputado, a questão se ele é poluído ou não é o fato da gente ter ou não a presença do agrotóxico. Então, a gente tem a presença do agrotóxico. Agora, eu diria que ele está em conformidade com a legislação, considerando os 3 agrotóxicos que a gente consegue comparar com a legislação. Certo, obrigado. Com a palavra, o deputado Zeca, do PT. Senhor presidente, primeiro para fazer uma pergunta para o Rômulo, relacionado ao que a deputada Gleice falou. O glifosato, segundo informações, é o mais venenoso de todos os venenos. E não foi aí contemplado. Com certeza, é bastante usado na agricultura. Muito provavelmente tem um grande componente também do glifosato nessa água. Não é verdade? Senhor deputado, acho que é muito pertinente essa pergunta. Eu acho que eu vou tentar eu vou falar um pouco mais em detalhe uma questão. Nós já temos um método para avaliar glifosato, tá certo? O método, o que acontece é o seguinte, deixa eu tentar colocar aqui. Acho que vai clarear, quer ver, aqui. Nós temos um método já no laboratório, tá certo? Para glifosato. O que nós não colocamos na rotina de análise ainda esse método, por quê? Porque acontece o seguinte, é um método em que eu detecto o valor, meu limite de quantificação é em torno de 1 micrograma por litro, tá? E a injeção direta, o que é isso? Eu pego a água do Rio Dourados, levo para o laboratório e coloco direto no meu equipamento. Eu não consigo concentrar essa amostra 500 vezes para poder detectar o agrotóxico. E o que acontece? A gente tem que concentrar essa amostra. O que nós fizemos? Desculpa aqui se eu falar um pouco assim, tecnicamente, mas estou à disposição para esclarecer. Nós precisamos concentrar uma amostra e a gente utiliza um método, a gente pensou aqui no método, testamos já, que é o que a gente chama de liofilizar. O que é isso? Eu vou tirar a água da minha amostra, vou diminuir o volume de água para concentrar a minha amostra para eu detectar o glifosato, mas eu faço isso a menos 50 graus. Como assim? Eu congelo e elimino a água. Por que eu faço isso? Para não degradar o agrotóxico. E para liofilizar isso, a gente está aguardando, nós fizemos a importação de uma bomba de vácuo, que está para chegar, é uma importação direta, uma bomba caro. Nós fizemos essa importação, estamos aguardando chegar essa bomba para fazer esse teste. Então, eu diria aos senhores e senhor deputado, que em breve nós teremos resultados de glifosato e AMPA, que é um produto de degradação do glifosato, no nosso monitoramento. Perfeito. Senhor presidente, eu queria fazer uma proposta de encaminhamento com relação ao assunto, que seja submetido, evidentemente, à comissão. Dada a profundidade e importância desse diagnóstico feito pela Embrapa e com os números assustadores, de qualquer forma, do resultado da presença de agrotóxico na quantidade, a gente não sabe o volume, mas na quantidade de tipos de agrotóxico na água do Rio Dourados, que a gente, enquanto comissão, Vossa Excelência, encaminhasse, não sei se é possível, é uma proposta, correspondência à Embrapa, para nos remeter cópia de todo esse diagnóstico realizado, que merece ser elogiado, para nós encaminhar ao Ministério do Meio Ambiente, que em última instância é o órgão, a instituição, no mais alto grau, responsável da questão ambiental. Ou seja, nós não podemos, com certeza, e ninguém quer, brincar com a gravidade que nós podemos estar enfrentando, e particularmente, como disse a deputada Gleice, a população daquela região que se beneficia das águas do Rio Dourados. Encaminhamento aceito. E a última pergunta, doutor Rômulo, para que a gente possa, como esse é um tema que foi distribuído para que eu possa fazer o relatório,
O senhor conhece alguma pesquisa sobre a toxicologia de animais que consomem essa água, de peixes, por exemplo? Porque o peixe ele acaba sendo um termômetro, né? Como ele filtra toda essa água ao longo da sua vida, e ele pode acumular esses elementos e verificar se está sendo, se está passando na cadeia alimentar. O senhor conhece algo? Existe alguma pesquisa nesse sentido? Senhor deputado, esse é uma parte do trabalho importante, né, que a gente chama de caracterizar o efeito. Né? Por exemplo, a concentração que você encontra no rio, ela causa algum efeito, por exemplo, nos organismos aquáticos, né? E a gente sabe de alguns trabalhos, acho que a própria Universidade Federal da Grande Dourados, acho que fez um trabalho sobre isso. A questão é o seguinte, que a base de dados que tem sobre efeitos em organismos aquáticos, muitas vezes você tem diferenças de base de dados, o que dificulta, às vezes, a conclusão sobre esse efeito em organismos aquáticos, tá? Mas, realmente, é um trabalho importante, considerando aí a questão de vida aquática e tudo mais. Tem uma outra ressalva que eu faço, às vezes, nesses trabalhos de efeito, que é o seguinte, muitas vezes as pessoas fazem uma amostragem, um período de amostragem muito pequeno do rio. Eu acho que o que também esse trabalho da Embrapa ele tem de diferencial é que a gente vem monitorando o rio já por 3 anos, estamos entrando no 4º ano. Então, muitas vezes é importante você ter esse acompanhamento ao longo do tempo para caracterizar esse tipo de efeito.